Olá, no seu programa Consciência Espírita de hoje, o aborto e suas consequências. O assunto é sério e nós queremos lançar uma luz espírita sobre essa questão tão fundamental para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar físico e espiritual. Antes de apresentar o nosso convidado, que é um dirigente espírita, médico homeopata, orador do Congresso FEESP, eu quero lembrar a você que o Espiritismo está neste livro que você está vendo aí. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Responde àquelas questões seculares. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? O Livro dos Espíritos, lançado em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857, é o portal de uma vida nova, leitura obrigatória para quem quer conhecer em profundidade a doutrina salvadora dos Espíritos de Luz, a terceira revelação. Revelações são necessárias. Talvez você já conheça o tema que será abordado no programa de hoje, mas faz-se necessário revisitar algumas questões. Quero apresentar nesse instante ele, que já é um habitué do nosso programa, Dr. Joel Beraldo. Olá. Boa tarde, Afonso. É uma alegria estar com vocês nesse programa. É uma alegria estar de novo aqui discutindo assuntos pertencentes à nossa doutrina espírita. Doutor Joel, o assunto é árido, mas é necessário que se fale um pouco, porque há muita gente, infelizmente, talvez seja o caso de alguém que esteja vendo o nosso programa, que está pensando em interromper a vida de alguém cometendo o aborto. O que é o aborto, doutor Joel? O aborto é a interrupção da gestação desde a sua concepção até o final da gravidez, a qualquer momento, por meios físicos ou por meios químicos. Muito bem. Doutor Joel, nós sabemos no Espiritismo que é um crime atentar contra a vida de alguém. E as pessoas dizem assim, mas a criatura não nasceu. O que o Espiritismo tem a dizer? O Espiritismo nos esclarece que, uma vez que haja a concepção, já há a ligação de um espírito, já há a vinculação do espírito àquele ser que está se formando. Então ali há uma vida. Havendo uma vida, nós temos que respeitar essa vida, não podemos interrompê-la. Muito bem. E em que situação, doutor Joel, o Espiritismo admite que se faça o aborto? Na doutrina espírita nós temos os esclarecimentos desde Allan Kardec até Emmanuel, André Luiz e outros benfeitores espirituais que nos esclarecem que só é possível a interrupção quando há comprovadamente risco de saúde à mãe. Se não houver essa interrupção da gestação, a mãe vai a óbito e, consequentemente, a criança também. Então, para salvar a saúde da mãe, para salvar a vida da mãe, aí sim pode-se interromper essa gestação, só nesses casos e comprovadamente. E no caso de violência sexual, no caso de estupro, a nossa lei admite o aborto. E o que o Espiritismo tem a dizer, doutor Joel? Embora a nossa lei considere que o aborto pode ser feito nos casos de estupro, de violência sexual, na doutrina espírita nós entendemos que a pessoa tem direito à vida e a mãe que está grávida e ela não quer essa criança, não deseja esta criança, ela pode sim levar essa gestação até o final. Permitir que essa criança nasça e depois do seu nascimento poderá acontecer duas coisas. Ela ficar apaixonada pela criança, querer amar essa criança, ou um parente ou a avó dessa criança queira ficar, ou então se nenhum indivíduo dessa família quiser ficar, nenhum amigo, nenhuma pessoa próxima, ela poderá doar essa criança. Mas a doutrina espírita nos esclarece que essa mãe não pode interromper essa gestação, mesmo sendo num caso de violência.
Doutor Joel, o senhor é um dirigente espírita, médico homeopata, orador do Congresso FEESP, já por várias vezes, e nós recebemos muitas pessoas que confiam em nós e que vêm nos procurar em busca de esclarecimento. E recentemente recebi a visita de uma jovem, uma senhorita, uma garota praticamente, disse assim: eu vou fazer o aborto, mas é numa clínica especializada, é num local seguro. E claro que eu me referi ao espiritismo e coloquei a questão espiritual, as consequências espirituais, que nós vamos falar. Mas em relação a essas clínicas, o que o senhor tem a dizer? São clínicas ilegais? Infelizmente, existe no mundo todo clínicas que se prestam a esse tipo de serviço e cobram da pessoa para se praticar esse abortamento, legal ou ilegal. E aí, essas clínicas, em geral, não têm as condições apropriadas, as técnicas corretas. Se há o médico ali, ele não está obedecendo a todos os rigores que a medicina exige, e assim, muitas dessas clínicas acabam praticando um abortamento de uma forma errada, sem as condições necessárias. E em muitos casos, há complicações. E depois das complicações, essa pessoa muitas vezes é removida para um outro hospital e mesmo assim poderá chegar a um óbito se houver complicações mais graves, mais drásticas, mais sérias, inclusive infecções severas. Então, essas clínicas infelizmente existem, mas todas as pessoas que sabem da existência dessas clínicas têm realmente a obrigação de alertar seus familiares, suas jovens, e até fazer denúncias dessas clínicas porque elas são ilegais. Aliás, a gente precisa quebrar um paradigma aqui. O espírita não pode denunciar ninguém. Claro que pode, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não podemos denunciar quem está se prejudicando a si mesmo. Mas quando alguém prejudica a coletividade, prejudica o próximo, prejudica a comunidade, nós temos o dever de alertar as autoridades, aos envolvidos, naquele erro que está sendo cometido e que está levando sofrimento a muitas pessoas. Há muitas pessoas que não sabem, e nós estamos aqui para esclarecer todos aqueles que estão envolvidos em possíveis processos de aborto. Nós precisamos conhecer as consequências espirituais deste ato criminoso, mas desde já dizendo, se estivermos um dia envolvidos no aborto, direto ou indiretamente, e não conhecíamos, não é, doutor Joel, as implicações desse aborto, nós não vamos nos desequilibrar. Nós vamos pedir a Deus que nos dê forças e sustentação para indenizar aqueles que um dia nós prejudicamos. Mas daqui para frente, a consciência de que o aborto é um crime contra as leis de Deus. Eu volto daqui a pouquinho com Consciência Espírita, lembrando que o Espiritismo em São Paulo, especialmente, está na Federação Espírita do Estado de São Paulo, Rua Maria Paula, 140, pertinho da estação do metrô Praça da Sé, Anhangabaú, www.virtualmente.fiesp.org.br. Eu volto já com o aborto e as suas consequências.